Eu gostaria de meditar com vocês hoje no texto de Marcos 10, começando a partir do versículo 35. A gente já passou por esse texto no passado, talvez há cerca de 1 ano e meio, quando a gente estudou todo o Evangelho de Marcos na série Extraordinário. Mas hoje eu queria trazer uma nova perspectiva sobre esse texto, que tem a ver com a nossa condição de servos, e pensando especificamente na ideia de que nós somos criados para servir, que é o título dessa mensagem. E então, antes da gente ler, qual que é, rapidamente, o contexto? O que está acontecendo nessa história aqui? É o final do ministério de Jesus. Ele está indo para Jerusalém, onde ele vai ali cumprir o seu papel de servo, o seu papel de servo sofredor. Uma grande multidão está com ele, os discípulos também. Eles estão indo ali para Jerusalém. Em determinado momento... Obrigado, Pã. Em determinado momento, Jesus chama os seus discípulos à parte e lhes conta tudo aquilo que lhe haveria de acontecer assim que eles chegassem em Jerusalém. Que ele seria entregue pelos líderes religiosos, que ele seria preso, condenado à morte, morto, mas que ressuscitaria. Mas de alguma forma que a gente não consegue entender, os discípulos eles não estavam compreendendo essas verdades. Eles ouviam Jesus, mas isso de alguma forma estava encoberto para eles, né? O discernimento espiritual ele estava fechado. E isso é tão interessante porque o texto vai dizer para a gente que logo depois de Jesus ter dito isso para eles, e não era a primeira vez que eles ouviam isso, Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, chegam para Jesus e fazem para ele um pedido um tanto quanto inusitado. Olha só o que o texto vai dizer, ali a partir do verso 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês sabem que quando a gente ouve textos como esse, historicamente, há uma rejeição profunda à fé cristã por causa de textos exatamente como esse que a gente leu. Um conceito, uma ideia assim, muito conhecido, muito difundido, do famoso filósofo e historiador alemão Friedrich Nietzsche, cuja rejeição principal pela fé cristã estava na ideia de que a fé cristã era a expressão religiosa dos derrotados, daquelas pessoas que não haviam conseguido nada mesmo na vida. Então elas diziam que os ricos, os melhores, os bem-sucedidos, aquelas pessoas das altas classes sociais, que elas seriam todas condenadas. E que somente aquela turma, ali, digamos, da série C para baixo, que elas iam ter alguma coisa na vida. Mas, na verdade, esse texto era um escândalo já na época de Jesus. Por quê? Porque a gente tem ali o mundo de quem é cidadão romano e quem não é. E quem não é cidadão romano, como era o caso dos discípulos, e, na verdade, de todos os judeus que viviam ali debaixo do império, eles estavam ali numa situação explicitamente inferiorizada. Uma boa parte desses não-judeus, ou desses não-cidadãos romanos, eles são escravos. Eles vivem em algum nível de
servidão ali dentro do império. E não tem uma vida nada fácil. Por isso, e mais uma coisa, entre os romanos, a gente tem ali o pessoal que está nas classes mais altas, né? Mas quem não tinha sequer algum direito político, né? A gente vê como, por exemplo, Paulo usa essa cartada, quando ele é preso, ele fala, opa, peraí, eu sou cidadão romano, tenho direitos. Mas quem não estava nessa condição tinha uma vida muito difícil, sendo muitos deles, inclusive, escravos. Então, o que acontece? Quando Jesus sugere que aqueles que quisessem ter algum tipo de destaque, aqueles que quisessem ter algum tipo de protagonismo, que eles deveriam se colocar como servos, como escravos de todos, isso vai ser um escândalo para eles. Porque a imagem que eles tinham de um servo e de um escravo ali não era nada agradável, para dizer o mínimo. Ninguém gostaria de ouvir esse tipo de sugestão naquele contexto. Então, a pergunta para a gente hoje aqui, nessa manhã, é: por que é que devemos ser servos? Por que é importante isso? O que Jesus quer dizer com isso? Porque a gente olha para essa questão, né, e a Bíblia fala muito disso, e à primeira vista, será que isso não parece, de certa forma, que vai um pouco contra a nossa natureza? Sabe, essa ideia da gente se inferiorizar propositadamente. Não tem aquela questão, né, da pirâmide de Maslow, né, que hierarquiza as necessidades humanas em diversos níveis, e você vai encontrar ali necessidades como de amor, de autorrealização, de autoestima, e uma série de elementos que circundam a nossa dimensão psicológica como questões importantes. Então, que história é essa de ser servo? Por que a gente deve se colocar nessa posição? E antes da gente responder isso, a gente precisa dar uma olhadinha no significado de servir. Porque essa palavra ela é tão importante que ela aparece mais de 400 vezes na Bíblia. A gente nem tem tempo aqui para explorar e detalhar todos os significados e todas as aplicações onde essa palavra aparece. Mas eu gostaria de dar uma olhadinha em algum desses termos para a gente conseguir entender essa questão com mais profundidade. E é até curioso, né, porque na semana passada, na mensagem que o Udo trouxe aqui, ele estava falando sobre o louvor como uma forma de adoração a Deus. E ele trouxe uma palavrinha avodá, não foi, Udo? Uma palavrinha que é do hebraico que é traduzida como trabalho. Eu trouxe aqui uma palavra parecida, que é a raiz de avodá, que é essa palavrinha aqui, ó, avat. É um verbo que significa servir, trabalhar, adorar, prestar culto, tudo isso ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis, no início da narrativa da criação, Deus cria o homem, cria o mundo. O texto vai dizer que Deus pegou o homem e colocou ali no jardim do Éden para que o homem abate o jardim, cultivasse o jardim, servisse a Deus por meio do seu trabalho. Mas é um serviço que visa, em primeiro lugar, a adoração a Deus, e não deve ser visto como uma forma de você se escravizar por meio dele. Mais para frente, em Êxodo, é muito interessante, quando os descendentes de José, que se tornaram escravos no Egito, aliás, o termo que vai aparecer ali para escravo é avatim, é derivado desse verbo, eles são mais de 600 mil homens em regime de escravidão ali para Faraó, e para Faraó é interessante, é favorável que eles continuem ali para lhe avate, para lhe servir, para trabalhar para ele. Mas não só isso, mas também para lhe adorar. Afinal, o Faraó também é visto como uma divindade. Ao mesmo tempo, Deus, quando comissiona Moisés e pede para Moisés ir falar com o Faraó, Moisés chega ao Faraó, o negócio é o seguinte: Deus está pedindo para você deixar o povo ir porque eles precisam avate ao Senhor lá no deserto. Ou seja, eles precisam servir ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar culto. Ou seja, no pensamento bíblico, servir envolve tudo isso. Não é apenas um ato, mas é uma forma de adoração a Deus, né? Então, olhando por esse ângulo, a gente pode dizer que essa separação que a gente costuma fazer entre secular e sagrado, ela é absolutamente artificial. Tudo quanto a gente faz é feito para a glória de Deus. E é interessante, né? A gente observa a nossa língua, né? O português histórico, né? As pessoas, quando diziam que iam à igreja, elas diziam que iam para o serviço religioso. De certa forma, a língua inglesa ainda manteve isso, né? Que hora que é o culto? Que hora que é o service? Está tudo relacionado.
E Isaías vai se referir a Jesus como Evet Yahweh, o servo do Senhor. Aquele que vem para cumprir em absoluta obediência aquilo que o Pai determinou. Então veja, servir, adorar, prestar culto. No pensamento bíblico, quando esse termo é utilizado, está tudo isso incluso, todos esses conceitos estão ali embutidos. Avançando um pouquinho, quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente encontra lá? A gente encontra, por exemplo, essa aqui, diáconos, do grego, da onde vem a nossa palavra diácono, que é o sujeito que está ali numa condição de servir. Né? O termo, essa função, ela vai aparecer ali no início da igreja primitiva, em Atos 6, quando eles têm ali uma questão logística para se resolver, em torno da necessidade de distribuir alimentos para as pessoas que estavam sendo esquecidas. E ali, nesse contexto, os apóstolos, então, que eles não podem parar o serviço de oração, de pregação, eles, então, elegem essas pessoas. E ali tem, então, esse início da diaconia, desse trabalho de serviço que é realizado no contexto da igreja. Uma outra palavra que vai aparecer é doulos, geralmente traduzida por escravo no Novo Testamento. Às vezes, ela aparece também traduzida como servo, mas apenas como uma forma de tentar atenuar o seu significado. E como diz aqui, uma palavra grega para representar alguém que é propriedade de um mestre. Ele é um servo, ele pertence a alguém. E não é qualquer servo, não. Essa palavra geralmente é utilizada para descrever aquele servo que está num nível mais baixo da hierarquia social. Aquele que vai fazer as tarefas, digamos assim, menos nobres, como, por exemplo, lavar os pés de alguém. E nesse sentido, para a gente encerrar aqui essa definição, o apóstolo Pedro vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que os crentes, ou seja, eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a ideia é que nós fomos comprados, nós fomos adquiridos. E a moeda pela qual essa transação foi realizada foi o sangue de um inocente. Então agora, uma vez comprados e adquiridos, nós pertencemos a Deus. Ele é Senhor sobre a nossa vida. E por que essas questões elas são tão importantes? Porque a primeira coisa que está envolvida sobre a realidade de servir tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com o propósito para o qual fomos criados. E a pergunta é, quem eu sou? Qual é o meu valor? Qual é o meu significado? Como seguidores de Jesus, a gente extrai respostas para perguntas como essa a partir daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Inclusive, a gente vai ver na teologia, ela tem lá uma disciplina de antropologia bíblica, o estudo do ser humano a partir daquilo que Deus diz do ser humano. Por quê? Se eu tentar construir a minha identidade a partir de elementos que não estão na revelação, eu fatalmente vou acabar trazendo elementos que estão na cultura, na sociedade, a última ideologia da moda, ou eu vou inventar isso da minha própria cabeça. E muitas pessoas não conseguem encaixar-se adequadamente na vida, justamente porque têm uma visão distorcida de si mesmo. E a gente vê como a nossa sociedade ela está confusa a respeito de uma série de questões envolvendo a sua própria identidade, porque ela rejeitou a Deus e perdeu esse referencial maior, que é o que traz significado para a vida. Mas o que a Bíblia vai mostrar para a gente? Que é necessário que a gente reconheça a nossa condição limitada, que a gente reconheça a nossa condição de fragilidade, que como criaturas a gente reconheça que Deus é Senhor e que nós somos e sempre seremos servos. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque você não é o ser absoluto. Na linguagem da filosofia, a gente costuma dizer que a gente não é o ser necessário, a gente é um ser contingente. Só Deus é autossuficiente e não precisa de coisa alguma para existir, diferente de mim e de você. Então, a verdade é que você e eu, nós existimos para servir. E por termos sido criados para servir, a gente sempre vai estar numa condição de servir alguém ou alguma coisa. Por isso a questão é muito simples. Ou você vai ser um servo de Deus, ou você vai ser um servo de si mesmo.
A gente começou o ano aqui com uma série de mensagens sobre oração. E eu não sei quantos de vocês se recordam, mas a primeira mensagem do ano tinha por título... a gente pegou o título dessa primeira mensagem e fez dela o nosso mote, o nosso tema de oração aqui nos primeiros domingos de cada mês. Vocês se lembram? Senhor, ajude-me a conhecer mais a Ti, a mim mesmo e aos Teus caminhos. Aposto que, provavelmente, nas suas orações, você já deve, muitas vezes, ter pedido para conhecer e se aproximar mais de Deus, para desenvolver maior relacionamento, intimidade com Ele. Mas talvez essa ideia da gente, em oração, pedir para conhecer a si próprio, não seja, digamos assim, tão popular, né? Mas eu diria que ela é fundamental. Porque à medida que eu começo a me conhecer, à medida que eu começo a olhar para dentro, olhar para o meu coração, para a minha essência, eu vou descobrir uma coisa curiosa, que eu sou, essencialmente, um ser religioso, que tem um altar no meu coração. E que, se não for Deus que estiver nesse altar, alguma outra coisa vai estar ali. O altar do seu coração, ele nunca, nunca vai estar vazio. Sempre vai ter alguma coisa ali, ocupando esse lugar que deveria pertencer a Deus, e sendo o foco da sua vida, sendo a sua maior prioridade, se tornando aquilo pela qual você coloca em segundo plano todas as coisas para se dedicar mais a ela. É como se fosse uma força que impulsiona a sua vida, dirige os seus pensamentos, influencia as suas decisões. E a essa condição é que a Bíblia dá o nome de idolatria. E se a gente for mais fundo nessa investigação do nosso coração, a gente vai acabar descobrindo que, em último caso, esse ídolo que está ali no nosso coração, ele, na verdade, né, aquele meme do Scooby-Doo, né, você tira a máscara dele, quem que vai aparecer ali? Sou eu mesmo. Porque esse ídolo que está ali no nosso coração, ele visa, em último caso, sempre realizar os meus desejos, a minha satisfação. Ele é apenas um meio de troca. E a gente pode dizer que esse é o grande drama das pessoas que vivem sem Deus. Porque as pessoas se entregam às suas vontades, aos seus desejos intensos, à sua mania, às suas perturbações. Tem uma quantidade enorme de pessoas com uma grande quantidade de dificuldades na vida, que são um monte de cavalos selvagens não dominados dentro de si, que complicam a sua vida o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa se tornou servo, um escravo de si próprio. E aquilo que parece ser a sua liberdade, ou seja, esse extravasamento, essa busca desenfreada para atender os desejos do coração, é, na verdade, a sua própria prisão, que a pessoa se torna refém de si próprio. Uma expressão que aparece em título, falando a respeito do comportamento daqueles que agora receberam o Evangelho, mas como eles eram antes. Olha só o que diz o texto. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Ou seja, a gente vivia iludido. E essa ideia que Paulo apresenta aqui em Tito, ele vai desenvolver com mais profundidade também no capítulo 6 de Romanos, onde ali ele faz uma coisa que é genial. Ele personifica o pecado na figura de um senhor de escravos. E olha o que ele diz. Vocês não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Perceba que há um pressuposto aqui, né? Paulo já parte do princípio de que nós sempre vamos estar servindo, obedecendo a alguma coisa. A questão é, a quem? E aqui ele dá dois caminhos. Escravos do pecado, ou seja, escravos do meu próprio eu, escravos do ídolo, escravo da minha própria vontade, e o caminho disso, a consequência natural disso é a morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus, ou da obediência que leva à justiça. Então, meus amigos, não tem jeito. A verdade é que eu e você existimos para servir. Você pode se achar o máximo, você pode se entender do jeito que você é, mas a gente sempre terá essa dimensão na qual a gente se submete, porque a gente não consegue escapar disso, tem a ver com a nossa criação, tem a ver com a nossa essência. Então você pode pensar em ser um servo
dos seus próprios caprichos, interesses, se tornar uma pessoa egocêntrica ou ególatra, ou você pode tomar a decisão de escolher ser um servo de Deus, de se colocar na sua posição, tal qual você foi criado para ser. E a questão da identidade está justamente aí. Porque é como se a gente tivesse sido criado com um sistema psicológico, com capacidades e dons, com habilidades relacionais, de maneira que a gente devolva adequadamente a Deus e ao próximo aquilo que precisa ser devolvido. Porque quando a gente tenta negar essa condição, a gente invariavelmente vai perceber que tem alguma coisa estranha na vida, que está faltando alguma coisa ali. É como se a gente sentisse uma santa ansiedade dentro da gente, né? A gente está navegando com o nosso barquinho pela vida, está procurando onde encontrar um porto para atracar o barquinho, mas a gente não acha, encontra uma coisa ali, se alegra, se anima, mas vê que não é aquilo, vai para outro lugar, fica correndo para lá e para cá, mas não encontra a verdadeira realização. Então, a gente pode ser assim, pessoas muito bem-sucedidas economicamente, socialmente, intelectualmente, em muitos aspectos. Mas a nossa vida sempre vai estar incompleta se não for uma vida de serviço a Deus. Mas sabe, né? Muitas vezes a gente consegue caminhar por caminhos complicados, né? Vocês não acham surpreendente que os discípulos de Jesus, nessa história que a gente leu, eles estão andando com Jesus o tempo todo, andando fisicamente com ele. Eles estão ouvindo os seus ensinos diretamente. Eles estão vendo os sinais, os milagres, as maravilhas. Eles têm a oportunidade de ali no final do dia, né, chegar para Jesus, escuta, mestre, como é que foi mesmo aquilo que o senhor disse mais cedo, lá no monte? Explica para a gente não entendeu direito. Eles estão tendo um grande privilégio que até muitos dos profetas queriam ter. Mas o curioso é que até esse momento aqui da história, eles ainda não entenderam qual é o foco do reino de Deus. Tiago e João chegam para Jesus e falam, seguinte, mestre, quando o Senhor entrar na tua glória, quando o Senhor estabelecer o seu trono, isso que é interessante, porque eles estão vendo que alguma coisa grande vai acontecer ali. Eles estão seguindo Jesus, estão vendo tudo que ele está fazendo, e tem toda aquela expectativa de que esse Jesus, filho de José, nascido em Belém, da descendência de Davi, venha a ser aquele Messias que vai finalmente expulsar o Império Romano e restabelecer o trono, restabelecer o reino de Israel. E Tiago e João estão ali por perto e, bom, de repente eles estão pensando em se dar bem, né? Estão pensando em conseguir algum carguinho ali, né? Então, se Jesus vai sentar no trono, eu quero alguma coisa para mim, né? E aí Jesus, o seguinte, a gente quer, olha só, reserva aí um lugar para mim e outro para o meu irmão. Um à direita, o outro à sua esquerda. Né? Faz o booking aí para a gente, né? Porque depois pode ter um cancelamento, complica a coisa toda. Então vamos deixar isso garantido já. Um trono para mim, outro para o meu irmão. Ou seja, na prática, eles estão pedindo para reinarem com Jesus. Percebe? Eles estão andando com Jesus, mas o tempo todo, o vetor do coração está completamente invertido. Eles estão olhando aquilo que eles podem ganhar, como eles podem se beneficiar dessa relação que eles têm com Jesus. Aliás, muita gente é religiosa, e eu uso esse termo de propósito, religioso, o que não quer dizer necessariamente um seguidor de Jesus, ou tem algum tipo de compromisso com a fé de alguma maneira, justamente porque pensa que esse é o melhor investimento a ser feito, que essa é a melhor forma da gente se dar bem na vida. Né? A pessoa como pensa assim, se eu tiver um lugar para ir aos domingos e ouvir boas palavras de esperança, de encorajamento, de consolo, palavras que vão me ajudar ali a atravessar a semana, né? Enfrentar as pressões do trabalho, ou então, se eu tiver um lugar em que eu possa trazer os meus filhos, para eles ouvirem a Bíblia desde pequenininhos e crescerem com bons valores morais, né? Então, com isso daí eu vou estar satisfeito, e quem sabe, por que não até dar uma ofertazinha de vez em quando, né? Afinal, estou recebendo nada mais justo do que dar algo em troca. Quer dizer, a pessoa como quem come migalhas de um grande banquete, sem nunca olhar direito o que está sendo servido em cima da mesa. É alguém que consome subprodutos do Evangelho e acha que isso daí é tudo que existe. Então, olha só, esse pedido de Tiago e de João, ele ensina para a gente que no fundo, no meu e no seu coração, existe a ilusão de ser rei. Uma tendência pecaminosa, de ordem espiritual e psicológica, que faz a gente querer sempre ser o rei do pedaço. E da gente sempre ter uma posição de destaque, estar à frente de tudo. Tem um filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, ele vai até mais fundo nessa questão,
ele vai dizer que, na verdade, o desejo profundo e secreto que há no coração de todo homem, na verdade, é querer ser Deus. Não basta ser o rei aqui dessa terra. A gente quer mesmo é destronar Deus, assumir o comando da coisa toda e caminhar nessa direção. Então, essa realidade, ela precisa ser considerada, porque a gente sofre desse problema da inversão de prioridades. E a gente tem que fazer a pergunta, por que é que tanta gente, em tantas igrejas, em toda parte, que se dizem seguidores de Jesus, que se identificam como servos, mas se recusam a servir a Deus? Essas pessoas até estão com Jesus, essas pessoas até falam bem dele, advogam a favor de suas ideias, mas quando chega a hora de botar a mão na massa, quando chega a hora de fazer aquilo para o qual, de fato, nós existimos, a coisa vai caminhar numa outra direção. A pessoa vai dizer, só se eu tiver um lugar na frente, só se eu tiver um lugar de destaque. E é curioso, né? Porque você vê que os outros discípulos ficaram revoltados, né? Porque, como assim? Todo mundo sabe que aquele lugar é nosso? Como assim Tiago e João querem pegar a cadeira que pertence a mim por direito? Aquele lugar ali é meu, eu que mereço. Né? Pedro certamente deve ter ficado ali revoltado, né? Devia estar pensando já em pedir aquilo para Jesus, mas Tiago e João chegaram na frente, falaram antes. Então, é curioso, olha o que acontece. Quando a gente perde o foco no reino de Deus, quando a gente perde essa sintonia com o Criador, e a gente não entende adequadamente qual o propósito da vida, a gente passa a querer ser servido ao invés de servir. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque essa síndrome de Tiago e João, ela também está disponível para mim e para você. A gente quer ser servido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ter o nome no mapa, e as pessoas a quem Deus ama, as pessoas a quem Deus quer alcançar, o próprio Deus, passam a não mais ser vistos e reconhecidos na nossa vida. Isso é um problema sério. Isso é tão sério que a palavra de Deus deixou isso registrado na vida daqueles que eram os próprios discípulos de Jesus, para a gente ver que está todo mundo sujeito a esse tipo de coisa, inclusive a gente. Quer ver uma coisa interessante? Não sei se vocês já repararam como a nossa época é uma época assim, um tanto quanto peculiar no que diz respeito ao surgimento de títulos que representam um papel importante no nível da religiosidade. Até pouco tempo atrás, quando a gente olhava para o contexto de uma igreja protestante, uma igreja evangélica, assim como a nossa, a gente ia encontrar ali a figura do pastor, presbítero, o diácono, obreiro, vai ter também o evangelista, às vezes uma variação aqui, outra acolá, mas, em média, no geral, ficava em torno disso, né? Esses cargos, essas funções, né? Todas amparadas pela Bíblia. Mas daqui a pouco, a impressão que dá é que esses nomes começaram a ficar fracos demais para a grande qualidade dos líderes religiosos do nosso tempo. E aí começaram a surgir nomes como patriarca, superbispo, apóstolo, e até mesmo pessoas que se auto-intitularam de arcanjo, na busca de uma espécie de hierarquização da fé totalmente contrária à proposta do Novo Testamento. E é muito interessante que não só os discípulos de Jesus são chamados de servos, e veja, preste atenção, a gente chama alguém de servo hoje, né? Se eu fosse apresentar alguém aqui, chamasse o Marcos aqui, eu vou apresentar o Marcos para vocês, o Marcos é um servo de Deus. O Marcos ia ficar todo contente, feliz, né? Por quê? Porque essa palavra virou um elogio hoje. Mas na época ali dos discípulos, na época de Jesus, quando alguém chamava alguém dessa forma, né, eu falasse, quem que é esse daqui? Esse daqui é um servo, é um escravo. Ou seja, num contexto onde havia escravidão, onde a pessoa sabia que não havia nenhum aspecto favorável em ser identificado dessa forma. Mas, mesmo assim, quando a gente olha para a vida de pessoas como a do apóstolo Paulo, que era um sujeito diferenciado, era um sujeito com um pedigree, um cara que tinha do que se orgulhar. E ele até faz isso em determinada carta, né? Aqui, Paulo, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, né, que era um rabino proeminente na época. Paulo, você olha para a vida dele, ele tinha
uma excelente educação grega, ele tinha cidadania romana, e ele tinha a melhor formação judaica possível. E aí esse Paulo, ele vai escrever sua carta para os romanos. Ele vai escrever para Roma, a capital do maior império da sua época. Como é que ele se apresenta? Paulo, servo de Jesus. Paulo, escravo de Jesus. A palavra que aparece ali é doulos, aquela palavrinha que a gente viu. Um escravo do mais baixo nível. Queridos, a identidade dos seguidores de Jesus é uma identidade de servos. Ser servo significa reconhecer que Jesus é tudo o que importa. Porque quando a gente está olhando somente para os nossos próprios objetivos, quando a gente está olhando somente aonde que a gente vai colocar mais um tijolo na construção do nosso mundo próprio, quando a gente encara a vida olhando pela perspectiva daquele que vive apenas debaixo do sol, sem nenhum senso de missão, a gente perde a referência e aquilo que realmente importa vai embora. A vida se torna sem sentido, absurda, sem significado. E qual é, então, o sentido? Qual que é o propósito da gente servir? A realidade do mundo à nossa volta é uma realidade permanentemente problemática, difícil, sem solução. Não há ideologia, não há política pública, não há governante, nação, grana, boa vontade que deem contas de resolver todas as mazelas da sociedade. A gente pode sim, por meio do nosso agir, por meio do nosso atuar, minimizar e atenuar esses problemas. Mas quando a gente faz isso, a gente está trabalhando apenas nos sintomas e não na causa. Porque a causa de todos os problemas da humanidade está no pecado que está no meu e no seu coração. E pecado esse que se manifesta de forma mais expressiva na vida daqueles que ainda estão em rebelião contra Deus. Por isso, quando a palavra de Deus coloca para a gente que o nosso objetivo é servir, ela quer dizer o seguinte, que por meio do corpo de Cristo, isto é, de mim e de você, desses que agora são a continuação de Cristo, já que Cristo, cabeça, está hoje assunto aos céus e age no meio da sua igreja através do seu Espírito, então desses que, por meio desse servir da igreja, é que a gente vai fazer a diferença nesse mundo. Ou seja, o servir é uma grande libertação no sentido em que ela não apenas traz significado e propósito para a nossa vida, mas como ela também direciona a nossa vida para ser o grande canal de bênçãos que esse mundo precisa. E a gente sabe, a gente aprendeu, já ouviu muito sobre isso, que a nossa salvação se dá unicamente pela fé em Jesus, correto? A Bíblia não vai apresentar para a gente nenhuma ideia de fé meritória ou alguma ideia de que, ao longo da vida, a gente faz uma porção de coisas para Deus e que, de alguma maneira, esse trabalho para Deus ele vai ser ali contrabalanceado com os muitos pecados que a gente pratica e isso vai ser levado em consideração. Não, essa ideia não existe. Por outro lado, a Bíblia vai apresentar para a gente uma ideia muito interessante. Ela vai dizer para a gente que as pessoas que estavam em sintonia com Jesus, as pessoas que caminharam a sua vida sintonizadas com Deus, elas serão servos à semelhança de Jesus. E como servos, elas serão, sim, avaliadas. Haverá uma avaliação dessa, se assim a gente pode chamar, produtividade da graça. Perceba que há uma diferença entre o servo inútil e aquele que é chamado de servo fiel e sensato. Olha, por exemplo, como é que o texto de Mateus 24 fala dessa avaliação. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa, ou seja, dos demais servos da sua casa, esse é o significado aqui, para lhes dar alimento no tempo devido. E veja, só tem servo aqui na história, né? Não adianta ninguém querer ser melhor do que o outro. Feliz o servo que o seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar, servindo assim. Olha, feliz o servo que o seu senhor encontrar, fazendo assim, ou seja,
na sua atividade de serviço quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Portanto, as pessoas que estão em sintonia com a fé, elas vão entender que não é possível ser seguidor de Jesus sem servir de verdade. Porque servir define o nosso propósito. Ele define não só por que existimos, mas define para que vivemos. A vida é uma só. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. O que isso quer dizer? Que a gente só tem uma chance para acertar. A gente só tem uma chance para fazer dar certo. Então, não percamos tempo. Que a gente consiga aproveitar bem o tempo que Deus nos deu, porque esse tempo nem pertence a gente, é o tempo que Deus deu para a gente caminhar aqui na vida sintonizado com Ele. Então, não fique se enganando. Use o seu tempo, as suas habilidades, os seus dons, para aquilo para o qual Deus te criou. Confie em Deus, descanse o seu coração, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, porque isso define para que vivemos e estabelece a direção da nossa vida. E terminando, gostaria de voltar aqui para as palavras de Jesus. O nosso modelo de servo. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É impressionante que aqui Jesus é Deus, ele é o homem Deus, encarnado. E ele dispunha de todo o poder que ele quisesse ter. Se lembram como ele diz? Se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos nesse momento. Mas não, ele não usurpa do seu poder. Ele vai até o fim e cumpre o seu papel de servo sofredor. Era uma possibilidade real. Mas ele foi até o fim. E aqui, não sei se você reparou, mas ele se auto-intitula de Filho do Homem. E se você não sabe o que essa expressão significa, dá uma olhadinha depois no livro do profeta Daniel, ali no Antigo Testamento, capítulo 7, e você vai encontrar termos como autoridade, glória, adoração, reino eterno, todos eles associados a essa figura que é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus aqui ele está reivindicando a sua divindade. Sabe como é que a gente poderia ler esse versículo? Pois nem mesmo Deus veio para ser servido. Nem mesmo Deus, quando esteve no mundo, esteve para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse Jesus que abriu mão de toda a sua glória que ele tinha junto ao Pai. Ele cumpriu fielmente seu papel. E ele veio para ser um modelo de servo perfeito para mim e para você. A exemplo do que diz também o texto de Filipenses 2, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, tornou-se semelhante aos homens, ele se rebaixou. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, queridos, a lição, o convite que fica para a gente aqui nessa manhã é: vamos viver a vida que o Senhor estabeleceu para nós. Vamos cumprir esse chamado que Deus colocou para a gente. Eu não sei se você está servindo ou em que contexto você faz isso. Talvez, como a gente viu, a sua área profissional seja o seu ministério. A gente viu que quando você trabalha de forma correta, adequada, com a perspectiva correta, como uma forma de adorar a Deus por meio disso, você está prestando um culto a Deus exatamente como a gente está prestando um culto aqui a Ele agora. Não tem diferença. Mas talvez Deus queira te estimular a se envolver mais no corpo de Cristo. E o meu convite para você nessa manhã é que você converse com Deus sobre isso. Fale com Ele. Ore. Busque a Deus em oração. Descubra quais são os seus dons. Ninguém tem falta de dons. Deus capacitou a todos. Descubra qual é o seu chamado, qual é o seu papel no corpo.
qual o motivo pela qual você foi criado e como Deus quer te usar nessa nossa época, nesse nosso contexto, para fazer a vontade dele. Porque verdadeira realização e propósito você só vai encontrar quando você estiver fazendo aquilo para o qual você foi criado. Talvez você não saiba por onde começar. Eu sei, é difícil. Quando eu era mais jovem, eu também não fazia ideia. Mas você está no melhor lugar possível, não é? Você está na igreja. A igreja pode te orientar, pode te ajudar. Há muitas formas como você pode começar se envolvendo aqui, na sua comunidade de fé. Procure alguém. Fale com um dos presbíteros, dos diáconos, seu líder de PG. Mas não deixe essa questão passar batida. Porque isso é o que realmente vai trazer significado e propósito para a sua vida. Amém? Vamos orar?